Nós convidamos ao palco Fábio Carvalho, sócio da Aliança, Pedro Vandenberg, CEO e diretor de gestão da Zagros Capital, e Rodrigo Abud, partner e head de real estate do Pátria Investimentos. Para a moderação desse painel, convidamos Edith Bertoletti, COO e diretora executiva da Goodman Group, aqui para o palco. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, se puderem... Caso queiram se posicionar aqui de acordo com as fotos. Sejam todos bem-vindos. Fique à vontade. Edith, é com você. Muito obrigada. Obrigada, Estela. A gente vai começar. Primeiro, vou me apresentar. Eu sou Edith Bertoletti. Muitas carinhas aqui conhecidas na plateia. Eu sou diretora executiva da Goodman. A Goodman é uma grande desenvolvedora de infraestrutura para a economia digital. Então, a gente faz no mundo grandes CDs, né, grandes empreendimentos de logística e também data centers. No Brasil, a gente está presente desde 2012, final de 2012, desenvolvendo empreendimentos logísticos. Tá? Recentemente, a gente comprou, só para dar alguns exemplos do que a gente tem feito, a gente comprou a antiga fábrica química da Ródia, fizemos um desenvolvimento que foi 100% locado, tá? Antes até do completion dele. Compramos também a antiga fábrica da Avon, em Interlagos. Estamos aí em fase de adiantada de locação, já estamos mais da metade do prédio alugado. A gente nem começou ainda o retrofit do prédio. A gente tem focado muito na área de desenvolvimento de prédios em fio. A gente acredita muito nessa tese, tá? Mas também temos Cajamar, Guarulhos, estamos desenvolvendo Guarulhos, entre outros ativos aí, prospectando, né, uma prospecção ativa de terrenos, o que faz com que a gente esteja bem presente, bem ativo no mercado. A Goodman, ela, no mundo, só para colocar um pouquinho de números, né, a gente hoje tem 87 bilhões de dólares de ativos sob gestão, 14 bi para ser desenvolvido, de work in progress. Tá? Desses 14 bilhões, 70% em data centers no mundo. Então, acho que mostra um pouquinho a empresa que está olhando para frente, está antenada com o que está acontecendo aí em termos de AI, novas demandas. Ao mesmo tempo, uma empresa muito responsável com toda a parte de sustentabilidade, toda a parte de governança. Somos uma empresa listada na Bolsa da Austrália. Trabalhamos com investidores institucionais no mundo inteiro. Tivemos um fundo aqui no Brasil com investidores institucionais como o GIC, CPP e o APG. Então, isso mostra um pouquinho também o padrão com quem a gente trabalha. Eu tenho muito orgulho de trabalhar lá. Eu acho que quando você tem uma empresa que deixa você fazer a coisa certa olhando para o longo prazo, é um lugar que você tem prazer de trabalhar, tá? Porque eu acho que é no que eu acredito, então é muito bom ter esses valores alinhados. Mas eu estou aqui com os meus parceiros de indústria. Quando eu sou desenvolvedora, né, a gente está aqui falando com os meus potenciais compradores, que são os fundos. Eu vou passar a palavra para eles se apresentarem também, falar um pouquinho do grupo de cada um, para dar um pouquinho de contexto. Eu sei que a maioria das pessoas aqui já conhece, né, os grandes nomes que estão aqui na tela, mas eu sei que a gente está transmitindo esse painel, então é importante para quem não está aqui sentado na sala. Fábio. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí, GRI, pelo convite. Rapidinho, a Aliança é uma gestora de fundos imobiliários, né, focada no imobiliário, é uma gestora independente. Estamos aqui, eu e meus sócios, no mercado há 20 anos agora, né, fazendo isso. Então, a gente começou alguns dos primeiros FIIs, inclusive, que estão no mercado hoje em dia. Enfim, então, estamos fazendo esse tipo de investimento imobiliário, principalmente em fundos de renda, né, fundos de tijolo, que o mercado chama de fundos de tijolo e de renda já há bastante tempo. A gente faz principalmente ativos logísticos, corporativos e varejo, né? E a gente começou, eu diria que, pioneiro fundo de data centers no Brasil também. A gente faz data centers já... Temos contato com esse tipo de ativo há 8 anos já, então não é de uma moda mais recente, vamos dizer assim, que esse ativo está mais forte hoje em dia, mas a gente já faz isso há bastante tempo também. E é isso, então, focado aí no tijolo, imóveis de renda, desenvolvimento ou aquisição e venda de ativos imobiliários, principalmente portfólios de renda, e estamos aí há 20 anos, mais ou menos, no mercado. Obrigada, Fábio. Pedro. Boa tarde, pessoal. Agradecer o GRI aqui pelo convite. É uma honra estar aqui ao lado do Abud, Fábio.
Edith. Falar rapidamente aqui das Agros. As Agros é uma gestora 100% focada no mercado imobiliário. Nós temos 2 fundos listados. Temos o GGRC11, que é o nosso principal fundo, que é do segmento logístico industrial, que é o tema hoje aqui do painel. É um fundo que está no meio de uma emissão, mas a gente acredita que pós-emissão ele deve estar entre os 10 maiores fundos do mercado aí em todos os quesitos, né? Patrimônio, valor de mercado, número de cotistas e liquidez. Então, um trabalho que a gente vem fazendo nos últimos anos aí de reposicionamento do fundo e um crescimento, dado que é uma gestora independente, um crescimento grande. Temos também um hedge fund, que está hoje com um patrimônio por volta de 220 milhões e também tem atuado aí para fazer alguns negócios diferentes aí no meio de um momento desafiador aí de mercado que a gente está enfrentando. E, enfim, acho que esse painel aqui é importante para a gente debater essa inserção aqui dos fundos listados junto com uma moderadora aqui que tem ampla experiência também em desenvolvimento, né? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Agradecer aqui o convite, né, de estar aqui em mais um GRI com essas feras de mercado, Edith, Fábio, né? Prazer estar aqui. Meu nome é Rodrigo Abud, sou sócio do Pátria. O Pátria é uma gestora de alternativos, de investimentos alternativos na América Latina. Temos algo em torno de 60 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Somos listados na Nasdaq, né? No setor imobiliário, nós temos hoje 10 bilhões de dólares em ativos sob gestão na região, tá? Na América Latina. Isso engloba Colômbia, Chile, México, Brasil. Dentro do Brasil, hoje, nós estamos com 40 bilhões de reais em ativos sob gestão, grande parte dele dedicado a fundos imobiliários listados, e temos também a estratégia de private equity, real estate private equity. Tá certo? A gente tem as principais estratégias, nossos fundos hoje estão dentro das principais estratégias, daquelas óbvias listadas em bolsa, e estamos sempre constantemente desenvolvendo novas teses, né? Fomos o primeiro a investir em student living, data center, a gente investe bastante, mas isso está dentro de uma outra plataforma, que é uma empresa operacional. Enfim, fundos de health, multifamily, tudo isso a gente está sempre testando novas teses. Tá? Então, legal estar aqui debatendo com todos e vamos lá. Obrigada, Rodrigo. Vou falar rapidamente um panorama do mercado. Tá? A gente, quando fala de mercado de fundo de logística, a gente fala do mercado resiliente, tá? Com a demanda aquecida e fundamentos sólidos. A gente teve, no primeiro TRI de 26, quase 800 mil metros quadrados, tá? Uma taxa de vacância de 6,5% no total do portfólio. Só isso teve em 2020 era mais de 10%, era 11%, hoje a gente está chegando a 6%. Ou seja, você tem também um pouquinho de restrição na oferta, mas uma demanda muito aquecida, liderada principalmente pelos grandes e-commerce. Mercado Livre, nitidamente o maior tomador de espaço dentro dos galpões, seguido de perto por Amazon, Shopee e as novas chinesas que estão chegando aí, fortes, que vai acirrar essa briga aí por espaço logístico, que faz com que a gente precise desamarrar um pouquinho as travas de aprovação para conseguir dar vazão para essa demanda. Tá? A gente está falando de uma taxa de absorção líquida de quase 1 milhão de metros quadrados, está no primeiro TRI também. E como indústria em geral, o que a gente vê, né, o pessoal aqui vai poder falar até melhor do que eu, mas a gente vê que o próprio perfil do investidor muda também dos investidores de FII. A gente ainda tem um público pequeno. Os números que eu peguei, tá, não auditei, mas os números que eu peguei rapidamente antes de vir para cá, a gente teve triplicou em 5 anos o número de investidores pessoas físicas. Tá? Então, o brasileiro ele ainda é muito patrimonialista, mas a gente está vendo com a reforma tributária a tendência é que as pessoas saiam do investimento, né, direto e vão investir em veículos. Você também tem cada vez mais gestoras maiores, existe uma consolidação grande, né? Está aí o Pátria como prova disso, das gestoras, então, tem grandes casas que estão tendo uma consolidação grande do mercado. Isso faz com que você tenha uma institucionalização muito grande. O que eu quero dizer com isso? Né? Uma palavra bonita. Para dizer mais governança, mais transparência, mais volume. Então, você tem um portfólio que fica mais sujeito a um ativo que não performa. Hoje existe também um investidor mais qualificado, ele também entende
o que ele está comprando. Então, antigamente, você falava logística, tá? A logística serve, hoje não. Hoje o investidor quer saber se você está em mercado primário ou secundário, as especificações do seu tipo de galpão logístico. Quando o mercado começou, em geral, tá? Tanto o cliente não era tão sofisticado, quanto o investidor também não era tão sofisticado. Hoje, meu cliente ele não pergunta só com a minha ABL, ele também quer saber com a eficiência, principalmente hoje com e-commerce, né, a quantidade de vagas, capacidade de rotação, toda uma parte de sustentabilidade. Isso vai do investidor e vai no cliente também. E aí, para começar, a gente também tem esse investidor que antigamente queria só renda, também procurando crescimento. Tá? Então, você está falando de crescimento de aluguel, você está falando de ganho de capital por valorização de ativos, principalmente ativos como os que a gente desenvolve, você está dentro dos grandes centros, dificuldade de replicar aquele investimento. Você, além da renda que você está produzindo, você também está produzindo um ganho de capital para aquele investidor e também os investidores começam a procurar isso. Tá? E aí a pergunta que todo mundo quer saber é o que esperar dos próximos anos. Né? Eu vou deixar essa pergunta para o final do painel. A gente vive num país com taxa de juros altos, fundos de investimento captam, né, dinheiro de investidores que estão competindo sem risco nenhum, sem passar dor de barriga, mais de 14% ao ano. Então, o crescimento, obviamente, depende de como vai estar a taxa. Né? Então, eu sempre falo, se a gente acreditar que a taxa vai ficar por 14%, a gente pode todo mundo desistir do que a gente está fazendo e pedir para os nossos investidores irem colocar dinheiro em banco e dormir, não precisa desenvolver, aprovar. Mas eu acho que não é o que ninguém aqui acredita, a gente tem uma economia crescente, e eu acredito muito em alguns números, principalmente o número de penetração de e-commerce na nossa economia. Tá? Hoje a gente tem um número de 15%, enquanto você chega a números como 30%, 40% na China, que é um país extremamente digitalizado. Tá? Mas você pensar que no Brasil a gente tem um celular por pessoa, ou até mais, ou seja, o número de celulares é maior do que o número de pessoas. Hoje em dia, a gente tem uma população jovem, cidades concentradas, ou seja, quando você tem lugares como os Estados Unidos, que as cidades não são tão grandes, as pessoas têm mais dificuldades por morarem mais longe dos grandes centros. O Brasil tem uma distribuição demográfica que facilita também, tá? A penetração de e-commerce, própria distribuição. Então, acho que a gente ainda vai ver um crescimento grande de logística, de e-commerce e, consequentemente, né, de produto que os fundos vão estar desenvolvendo. E com esse panorama geral, e eu, né, convido aí meus colegas a contribuírem também com, enfim, suas perspectivas, eu queria passar para a primeira pergunta, que é falar um pouquinho sobre justamente esse crescimento dinâmico do mercado. Tá? E tem uma pergunta que, para quem trabalha, principalmente, com desenvolvimento, a gente com cliente, mas acho que também para vocês que têm portfólio, que é se esse desenvolvimento, a gente vai ficar dependendo do e-commerce, se vai ter um crescimento também por conta de 3PLs ou do varejo em geral. Tá? Se a gente está falando só em melhorar o que já existe, ou seja, São Paulo ter mais ativos, se a gente vai estar falando de outras cidades como Curitiba, Salvador, Brasília, aumentarem o número de ativos, ou seja, onde vai estar se vai haver esse crescimento e onde vai estar esse crescimento? Acho que realmente o nome do jogo é o comércio eletrônico aqui, né, nos últimos vários anos, e a tendência segue, não parece ter perspectiva de acalmar, não. Né? O pessoal está em fúria, eu diria. Né? Mercado Livre, Shopee, Amazon, os outros chineses que você mencionou, que recentemente deram uma acelerada aí, mostrar sua cara no Brasil, estão acelerando e vão tomar muita área. E acho que a tendência é forte, é firme. O brasileiro é muito digitalizado mesmo, adora fazer tudo online, e hoje em dia não larga o celular para nada, todo o tempo está acordado, está com o celular fazendo alguma coisa. Então, acho que a tendência é mais ainda comércio eletrônico nos próximos anos, e o comércio eletrônico causa uma pressão muito grande por áreas, né? Por mais áreas. A questão não é simplesmente se você comprou fisicamente ou se você comprou no celular. A questão é o impacto disso na logística daquele produto, que é muito, muito, muito intenso. Né? Quando você compra um produto na loja, o produto estava lá na loja. Né? Então, existe uma área de varejo que está atendendo a distribuição em si. Né? Aquele produto está fluindo por um canal de varejo. Quando você compra online, não houve uma loja envolvida, então esse produto estava no armazém, no CD, né? na logística do lado dos CDs e armazéns que a gente faz. Então, você está colocando cada vez mais produto que precisa estar nesses CDs, né? nos armazéns. Então, essa tendência vai se intensificar, vai seguir muito forte como está hoje. E eu acho que o Brasil tinha uma situação de galpões muito antigos, né, muito de qualidade muito ruim, né, e isso
Acho que, além do maior necessidade de galpões, a qualidade era muito ruim. Então, a gente está tendo uma troca importante de qualidade, né? Esses players, em teoria, se puderem optar, de jeito nenhum que eles querem um galpão que não seja cross-dock, que não tenha características técnicas super, né, vamos dizer assim, modernas ou adequadas, vamos dizer assim, para a operação deles. E são players de logística. Eles são, né, o modelo de negócio desses caras é o que eles chamam de agregadores, né, de demanda e de consumo. E eles são players. O business deles é a logística. Então, eles querem o ativo mais adequado, mais eficiente, né, que mais bem funcione para o que eles fazem. Então, eles estão pressionando, né, não só pela demanda, querem mais área e tal, mas por ativos de qualidade e especificação técnica que funcione adequadamente para o negócio deles. Então, tem uma pressão no Brasil hoje por mais área e por área de especificação técnica adequada e moderna. Então, realmente, galpão cross-docking, por exemplo, em mercados importantes, tem uma demanda hoje que, literalmente, pré-locação de áreas enormes, né, de um jeito que não se via no passado. E acho que isso tem toda a cara de que segue por uns bons anos aí pela frente. E, em relação à região, acho que eles já estão muito fora de São Paulo, né? Já estão com as demandas, por exemplo, em áreas do Paraná, Santa Catarina, em Minas, enfim, em regiões do Nordeste. Está muito intensa também, já faz alguns anos, e acho que os próximos anos, talvez a gente vai ver até mais destaque nesses mercados do que São Paulo, que relativamente já foi atendido, de alguma forma. Pedro. Acho que, como a Edith falou, a questão não é se o mercado vai crescer, né? O mercado está em franca expansão, é para onde ele vai crescer. Então, acho que o nosso papel aqui, olhando do lado dos fundos listados, né, é a gente sempre buscar investimentos que, independente se a gente tem o objetivo de fazer desinvestimento, girar carteira, mas que eles possam ter uma perpetuidade, né? Então, claro que olhar ativos aqui no quilômetro 15, last mile, em São Paulo, são óbvios, né? Tanto é que os desenvolvedores têm se defendido com esses ativos, né? Como o mercado residencial, fazer altíssimo padrão aqui no Itaim e nos Jardins, né? É algo super defensivo, mesmo em momentos complexos, mas não é simples de fazer, né? Tem escassez de terreno, os preços de reposição, né, de obra andaram muito também, então tem, obviamente, uma correção também do custo das coisas, e a gente tem também tomado muito cuidado, dado que o e-commerce, como a gente falou também, a penetração ainda é relativamente baixa no mercado, né? Então, a beleza dele não é o quanto que a economia tem que crescer para ele crescer, é o rouba-monte, né? O share que ele vai ter no bolso do consumidor, se vai estar mais digital ou não. E isso faz com que os grandes players acabem tomando aí galpão no Brasil todo, né? Eles têm que estar perto de todo o centro consumidor que importa. Do nosso lado, o nosso fundo ele é um fundo democrático, tanto do ponto de vista de número de cotistas, são mais de 350 mil, como também de localização, né? A gente não está focado em um mercado só, a gente está no Brasil todo, mas temos olhado com um pouco de cuidado essa questão de é porque é Mercado Livre, Shopee ou Amazon, né, você não tem dúvida, no-brainer. Não tem isso. Acho que você tem que olhar muito o ativo, porque muitas vezes esse não é um contrato atípico, eventualmente não é, né? Esse cliente saindo, você tem que ter um ativo que ainda assim ele tenha valor aí para se perpetuar. Então tem que separar um pouquinho, dado que é uma expansão muito, muito forte no Brasil todo, né? Essa é a nossa visão. Pedro, só fazer um parêntese, a gente está super acostumado, né, a falar de contrato típico, né, e saber que o cliente pode sair a qualquer momento. Essa realidade não existe em outros países, né? Então o pessoal vê o Mercado Livre 5 anos, que bom. E a gente tem que falar, não, quando o contrato é típico, tem que prestar atenção, porque você pode ficar com um galpão vazio no meio do nada, né? Então é uma preocupação que muitas vezes, quando você vai falar com um investidor estrangeiro, eles não têm, e para a gente é super comum. Rodrigo. Bom, vamos lá, acho que bastante já foi dito, mas na nossa concepção aqui, o mercado logístico ele está se transformando, né, e, consequentemente, crescendo, né? O Brasil sempre foi um país conhecido por ter uma baixa infraestrutura, seja desde a qualidade dos galpões, rodovia, ferrovia, né, transporte, portos e tal, e já faz um período que tem sido bastante, né, investido, Brasil afora, em infraestrutura, em logística, consequentemente, em distribuição, logística, e, consequentemente, o mercado vem crescendo. Tá? O mercado de e-commerce que muito se fala,
ele é o precursor, ele é o first mover, é a primeira indústria que está se movendo. Mas eu acho que, posto isso, o desenvolvimento do parque logístico brasileiro ele está acontecendo e deverá acontecer cada vez mais, seja no e-commerce, seja em outros setores da economia. Tá certo? Acho que, assim, quando a gente olha 10, 15, 20 anos atrás nesse mercado, poxa, o que acontecia? O varejista, o vendedor, né, ele não tinha a menor cerimônia em operar o seu centro de distribuição aqui de São Paulo. Você comprava uma televisão, seja em Salvador, seja em Fortaleza, seja em Recife, o cara não tinha a menor cerimônia em falar, olha, em 14 dias eu te entrego. Hoje não é mais aceitável. Né? Com isso, com essa transformação logística, a indústria está se diversificando, ela está se modernizando. Em termos de especificações técnicas, o mercado logístico não é mais aquela coisa, apenas um entreposto de distribuição, você recebe a mercadoria e distribui. Né? No passado, pouco era investido pelo operador. E o que acontecia? Poxa, era um mercado muito difícil de ganhar preço, ganhar locação, ganhar valor de locação. Por quê? Se você chegasse lá, batesse e fala, pô, eu quero aumentar o aluguel, o cara fala, beleza, amanhã eu estou no outro galpão, dado que eu não investi nada, eu só estou recebendo mercadoria e distribuindo mercadoria, eu recebo no galpão aqui do lado, que continua aí naquelas faixas 15, 18, 20, né? Tinham barreiras que foram sendo quebradas aos poucos, e vida que segue. Hoje em dia, com todo esse processo de modernização, não é mais assim que se opera. Cada vez mais o inquilino, o usuário, o operador, ele está investindo em tecnologia. Então, para ele investir em tecnologia pesado, ele precisa de especificações técnicas, ele precisa de capacidade elétrica e ele precisa, consequentemente, modernizar o parque. Então, isso está gerando uma demanda bastante grande de build-to-suit, está gerando uma demanda bastante grande em ativos de qualidade. E um outro fenômeno que a gente tem visto, principalmente hoje num fundo como o HGLG, que está atingindo uma escala aí de 11 bilhões de reais de ativos, né, 3 milhões de metros quadrados no portfólio, um processo também de diversificação geográfica. Né? A gente tem grande parte do nosso portfólio aqui em São Paulo, Grande São Paulo, raio 15, 30, 60, 100, mas a gente tem conseguido atender também muito dessa demanda que tem surgido por outros centros consumidores, né, que estão gerando essa necessidade, que estão gerando essa distribuição, de novo, num primeiro movimento para o e-commerce, mas a reboque vem o restante da indústria. Então, acho que ainda tem bastante para se atualizar nessa indústria. Tem muita coisa. A gente ainda, quando a gente olha os números, o crescimento da indústria logística, poxa, ele foi bastante acentuado nos últimos 5 anos, né, desde a pandemia, aí, nos últimos 5, 6 anos, mas ele ainda tem muito potencial de crescimento. Consequentemente, a indústria de fundos imobiliários nesse setor também tem um potencial gigantesco. Acho que o que a gente está vendo agora, essa nova etapa dos fundos, é apenas o começo. Né? Mundo afora, quando a gente olha, poxa, fundos como Prologis tem 100 bilhões de dólares em ativos. Né? Ele é um operador de galpões logísticos Estados Unidos afora. Ele consegue atender os grandes players aonde eles quiserem. E eu acho que a nossa indústria está caminhando para isso também, está se atualizando, está se modernizando nesse sentido. Muito bom. Só fazer um comentário no que você falou sobre energia, a questão energética, né? Um dos pontos que a gente, que desenvolvedor, tem que pensar, quando eu vou fazer um galpão, imagina, eu compro um terreno, aprovo em 1, 2 anos, construo em mais 1, 2 anos, ou seja, estou 4 anos atrás do cara começar a operar. Só que você já imaginou o que vai ser o mundo daqui a 4 anos no que diz respeito à frota elétrica? Então, assim, a gente hoje já tem que prever se o meu cliente vai estar usando 100%, 50% de frota elétrica, para entender como que eu faço toda a infraestrutura, o que eu peço de energia. Então, isso, por exemplo, às vezes o galpão logístico, ele precisa de todo um arcabouço em volta dele, né? E aí está os data centers, que é pior ainda, né? Porque o investimento põe um 0 a mais, né? Então, que a gente precisa, muitas vezes, do órgão público junto. Eu falo em todo o painel que eu estou que a gente tem que buscar esse diálogo, tá, com os órgãos públicos, porque parte da trava do que a gente faz, seja aprovação, seja energia, a gente depende deles. Ninguém quer brigar com eles, a gente quer eles junto com a gente. Tá? Mas eu vou passar para a segunda pergunta, eu vou pedir para o Pedro começar, falar de dinheiro um pouquinho aqui. Né? Os fundos eles precisam captar para poder comprar. Né? E a gente conversou na prévia, antes desse painel, sobre a questão dos fundos serem listados em índices globais, né? Ou seja, é uma capacidade de você atingir investidores que não estão no Brasil,
nesses índices globais. Você quer falar um pouquinho, Pedro, do papel de vocês, como é que foi para vocês? Depois eu passo para o Fábio e para o Rodrigo. Não, legal. A gente recentemente, esse mês, né, entrou em 2 índices globais pelo GGRC11, da FTSE, o IPRA Nareit Global Emerging e o Global Extended. É um processo, né, a gente teve que se organizar internamente para isso, então tem toda uma parte, não só, obviamente, o tamanho e a liquidez do fundo, que são os primeiros requisitos, mas tem uma parte de governança, atender a padrões internacionais. Se eu não me engano, são nem 10 fundos do mercado que estão nesses índices, inclusive o da Aliança também, o do Pátria, obviamente, pelo tamanho e pela qualidade dos fundos também. E a gente entendeu, durante esse processo, que o investidor estrangeiro ele não analisa a grande verdade, né, é que a gente é muito pequeno ou insignificante para o mercado lá de fora, quando você olha uma BlackRock, Vanguard, com trilhões sob gestão. Então, a gente é muito pequeno e a gente tem que se tornar investível para eles e não achar que nós vamos convencer eles a investirem nos fundos aqui. E o meio, né, que você consegue hoje são via índices, porque é a forma que os ETFs globais alocam em mercados como o Brasil, né? Então, esse é o primeiro passo. Tem algumas iniciativas, recentemente foi formada uma associação, né, a L'Oréal, que é a Latin America REITs Association, que a gente também é membro fundador, se eu não me engano, a Aliança e Pátria também. Então, o entendimento é que juntos, né, a gente consegue ter algum poder ali poder é uma palavra um pouco forte, né, mas a gente poder ser ouvido pelos investidores estrangeiros, porque se a gente vai sozinho, né, provavelmente não vão dar nem bola para a gente, nós já tentamos isso, é muito difícil, mas via uma associação, via um pool de gestoras e fundos, o mercado se torna mais forte, porque o primeiro objetivo é esse inicial, né, você está no índice, receber a alocação passiva via rebalanceamento de índice, que inclusive acho que acontece amanhã, esse que a gente vai entrar, mas o segundo passo é trazer o capital que interessa, que é de longo prazo. Então, é esse investidor entrar em emissões, ajudar os fundos a crescerem e ter um capital que para eles é pouco, mas para nós é muito aqui, para ajudar a indústria a se desenvolver e a crescer. Rodrigo, quer pegar? Alô? Só para complementar, eu acho assim, para a gente, eu comecei nessa indústria de gestão de fundos em 2006, captando capital internacional, gringo, para alocação no Brasil, né, no modelo de private equity. E o que a gente aprendeu nisso, que, poxa, independente do movimento do ciclo imobiliário, né, pela falta de liquidez, pelo tamanho do ciclo, o gringo, no final de tudo, ele não estava exposto ao Real Estate Brasil e sim ao FX. Tá? Isso afugentou grande parte dos gringos que chegaram e falaram, pô, o Brasil não é para mim, né? A moeda no Brasil é imprevisível, eu não consigo jogar o jogo Real Estate sem ter um movimento de hedge, isso é caríssimo, proibitivo, o gringo foi embora. Agora ele está voltando, achando um veículo mais fácil, mais líquido, né? Que, de uma certa forma, com essa evolução da indústria, ele captura a tendência do ciclo, né, imobiliário. Poxa, quando eu vou investir em Brasil, em galpões logísticos, o que eu estou buscando? X% de spread acima da B. Beleza, é isso que ele vai conseguir ter com os fundos grandes. Então, esse movimento é uma forma que o gringo está achando de conseguir jogar o jogo Real Estate Brasil. É muito bacana, mas, na minha concepção, ela é apenas uma das etapas, um braço, um flanco de atuação que a nossa indústria tem que fazer no processo de modernização, de evolução, de institucionalização. Tá? Poxa, o que significa isso? Os fundos, as gestoras, têm que estar preparados para receber um novo perfil de investidor que cada vez mais está migrando para a indústria de fundos imobiliários e vendo nos fundos imobiliários uma boa capacidade de surfar a onda do real estate. Isso nós estamos falando dos gringos,
nós estamos falando ao mesmo tempo das fundações locais, dos institucionais locais, dos wealth managers, do multifamily office, dos family offices, das pessoas físicas que muitas vezes pela questão tributária, pessoas físicas sofisticadas, de grande portfólio, que muitas vezes, seja por uma questão tributária, seja por uma questão de profissionalização, de gestão, também estão migrando, né? Então, eu vejo esse processo da entrada dos gringos, dos ETFs, como mais um investidor da classe institucional que está olhando para a nossa indústria. Então, o nosso trabalho, esses movimentos, são de se organizar quanto classe, né? Então, poxa, muito legal essas associações, participamos também do começo, mas, acima de tudo, também tem um trabalho das gestoras a serem feitas, para cada uma delas fazer jus, né, estar preparada para um novo perfil de investidor que está entrando na sua base de cotistas. O que os caras querem? Poxa, um padrão de governança, sei lá, novo mercado, né? Um padrão mais robusto de governança, de comunicação, de divulgação de dados, em inglês, em português, balanço, auditado, enfim. Eu acho que tem muito para ser feito, né? Tem muito que a gente já olha lá fora o que está acontecendo, e tenta aplicar aqui dentro como parte dessa evolução, né? Um fundo que tem hoje 11 bilhões de patrimônio líquido como o HGLG, se a gente for pensar friamente, ele é o segundo maior veículo listado em bolsa de real estate. Ele só perde para uma empresa de shopping que tem um market cap de 14. Né? É maior que a grande maioria das incorporadoras, grande maioria das outras property companies setoriais. Enfim, poxa, a liquidez do HGLG com 11 bilhões, é 20, 25 milhões dia, o que é muito bacana, né? Representa muito uma evolução. Poxa, a gente estava falando de 1, 2, 3 milhões dia, hoje nós estamos batendo 20, 25, é muito legal, tá? Mas o mesmo comparativo, quando a gente faz essa empresa de shopping center, por uma questão de estar mais organizada, estar listada em bolsa, e estar sobre uma outra casca, estar mais organizado, ela negocia 100, 150 milhões dia. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é se organizar, seja como indústria institucional, seja como gestora, seja como fundo, para que mais e mais a gente consiga acessar esse bolso institucional, que ele é transformacional para a nossa indústria. Perfeito. E eu acho, só para completar, Rodrigo, eu acho o número de 1,5 milhão de pessoas físicas investindo muito baixo. Porque, assim, a gente está falando do mercado de ações, né, que você não entende, é real estate, está no DNA do brasileiro. Né? Então, esse número, se fosse 10, estava pequeno. Se a gente multiplicar por 10, ainda é pequeno para o tamanho da nossa população. Então, a gente tem, eu acho que essa profissionalização da gestão, empresas maiores, né, como a gente tem aqui, né, Aliança, Pátria, Zagros, eu acho que só ajuda. E, obviamente, os bons retornos, né, porque você tem um portfólio resiliente, de longo prazo, fazer revisão desse portfólio de uma forma constante, transparente, isso ajuda para que o track record, porque é, no fundo, o que leva o investidor a investir também o track record de cada fundo. Né? Fábio, passar para você. Acho que já foi bem falado. A gente fez esse processo, né, o processo burocrático em si, para poder entrar nestes índices. Ano passado foi um longo processo, mas, cá entre nós, nada tão complexo, nada tão difícil, é simplesmente uma questão de botar energia naquilo, né, esse processo de institucionalização, que você mencionou bem, acho que essa é a palavra, né? Podemos receber investidores institucionais, investidores profissionais, globais, acostumados a padrões de governança, a padrões de transparência e de informação. Podemos, a verdade é que podemos. Coisas que para outros até parecem estranhos, para a gente é básico. Então, por exemplo, demonstração financeira anual auditada era um dos requisitos. Isso, para o fundo brasileiro, é o padrão, desde que eles nasceram. Né? Um fundo brasileiro tem obrigação de ter isso desde sempre. Tá? Então, algumas coisas são simplesmente fazer versões em inglês e deixar online, deixar disponível, coisa que a gente já faz. Então, acho que é um trabalho, às vezes, de relativamente pouca energia colocada e um alto valor de longo prazo, de atrair esse tipo de capital, de atrair esse tipo de investidor. É até peculiar, né? Quando a gente entrou no índice, por exemplo, a gente entrou no índice, o primeiro mês seguinte, a BlackRock tinha virado o segundo maior cotista do fundo, de um mês para o outro, em um mês, literalmente. O segundo maior cotista do fundo tinha alterado para ser a BlackRock, que é um dos ETFs, né, que segue os índices, e aí esse dinheiro começa a fluir, e você começa a ver as próprias corretoras estrangeiras que não operavam, não trabalhavam o seu fundo, começam a encher no book ali, né, no dia a dia da bolsa de JP Morgan e Goldman Sachs, com corretoras operando seu fundo que antes não faziam, e começa a chamar a atenção.
Sim, processo simples, mas com impacto de longo prazo. Acho que super importante nessa institucionalização e nessa atração desse tipo de dinheiro para os fundos. E existe uma grande tendência global, que isso, na verdade, está vindo em carona dela, que é o investimento passivo. Né? Isso é, as Vanguards, BlackRock e afins se tornaram monstros de tamanhos impensáveis no passado. Acho que a Vanguard passou de 10 trilhões de dólares, já passou bem de 10 trilhões de dólares de tamanho recentemente, que é o maior, né, dos passivos, aí, dos investidores passivos. Isso é uma tendência absurda e forte, mas é recente, é uma coisa de 20 anos para cá, mais ou menos. Então, a gente, de alguma forma, está vindo a reboque disso, né, dessa capacidade de aproveitar um pouco desse capital que quer se espalhar pelo mundo, quer buscar ativos pelo mundo, mas ativos que se encaixem, né, no perfil de coisas que eles podem fazer, que estejam devidamente estruturados e transparentes e com as regras de governança que eles buscam. Então, acho que é algo relativamente simples da gente fazer, mas de muito valor de longo prazo. Então, realmente, todos os players no Brasil deveriam estar fazendo isso que a gente fez, né, recente. Não, muito bom. E é aquela coisa, dá trabalho, é chato, mas tem um valor, né? Eu vou fazer a pergunta, não estava no script, tá? Mas eu tenho certeza que ninguém aqui precisa ter estudado para essa pergunta, que é falar sobre o crescimento de aluguel, tá? Porque é uma dor que a gente tem, que todos vocês têm também, é nosso core. Lá na empresa, a gente passou agora por uma onda de revisionais de alguns dos nossos ativos. A gente teve muito sucesso em algumas, tá? Estou falando aí de mais de 20% de aumento, 30% em alguns lugares. Obviamente, vai depender de quando você entrou, de qual ativo, mas, em geral, a gente teve bastante sucesso, tá? Eu acho que de 15 que a gente entrou com uma judicial só, tá? Ou seja, isso tem um reconhecimento do cliente que o valor está lá, tá? Ou seja, que o valor do mercado, porque principalmente para quem não está muito automatizado, é mais fácil ele pular de galpão do que ele concordar com o seu preço. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que está no portfólio de vocês essa revisão aí de aluguel no último ano, nesse último trio, no último ano. Eu falo aqui rapidinho, até porque o nosso deve ser o que tem menos assunto nesse sentido, muito porque o nosso fundo GGS11, ele nasceu mais como atípico, né? Agora que a gente vem diversificando o portfólio e comprando condomínios e galpões com contratos típicos, mas hoje representa por volta de nem 20% ainda do portfólio, então a gente passou por poucas revisionais, mas o que eu posso falar é que, por outro lado, os BTS, eles historicamente, né, ao final do contrato, costumavam estar acima aí dos preços de mercado, porque o BTS é um contrato que geralmente começa um pouco mais alto, por questões de especificidades, etc. Aí, ao longo do tempo, com o carrego da inflação, ele tinha a tendência de estar acima dos preços de mercado, né? Isso inverteu. Então, nós temos contratos para vencerem aí nos próximos anos, inclusive em discussões aí com eventuais interessados que queiram comprar o ativo. Se antes eles se assustavam, né? Falavam, pô, esse BTS ficou caro. Hoje, já, se não está próximo, está um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Então, a gente teve essa tendência inclusive, o nosso relatório mostra isso, a curva do portfólio encontrando os preços de mercado, né? Que acho que é uma coisa interessante. Muito bom, Rodrigo. Bom, sabe que é curioso, né? O momento é favorável, né? A indústria logística, com essa expansão toda, o estoque antigo de baixa qualidade, né? Está gerando uma situação de mercado hoje que tudo está sendo absorvido, a vacância está no low histórico, é uma curva ascendente, né? E quando você fala... Você mencionou, Edith, que o gringo ele não entende que o contrato típico pode ser quebrado, né? O investidor, e a gente tem visto na outra ponta o usuário falando, pô, mas espera lá, um contrato típico que pode ser quebrado, ele te dá também o direito de a cada 3 anos ser revisado o valor de aluguel. Disso, né? E, pô, então, pera lá, eu prefiro um contrato atípico, né? Então, tudo uma questão de ciclo. Poxa, estamos aqui num momento super favorável para a gente no setor logística, mas se eu for para outra sala ali e for falar um pouco de escritório, agora está recuperando, mas a gente teve um momento aqui um pouco mais difícil, né? Então, a gente tem que lembrar que o que serve para Chico serve para Francisco também. Quando o ciclo está ruim, e que no Brasil não é difícil ter, né, vem na outra ponta.
Tá, então vamos aproveitar, moçada, vamos revisar. Eu entrei também com 18, a gente mapeou 18 contratos que precisam ser revisados, nós vamos ter ganho real acima da inflação, vamos ajustar, né? Acho que a indústria também se desenvolvendo, uma outra coisa que vale ser dito, assim, poxa, é só uma bolha, um momento? Não, o custo de construção subiu muito. Os novos galpões hoje, para serem remunerados sob a ótica do investidor, para fazer sentido sob a ótica do investidor, estão vindo a outro patamar de aluguel. O estoque existente, mesmo vindo corrigindo pela inflação, ele também precisa ser ajustado, porque, né, os novos galpões tá gerando um gap. Poxa, novo galpão hoje, para justificar o investidor fazer, ele está num patamar de aluguel. Os galpões existentes sendo reajustados, poxa, eles ainda estão aquém, né? Então, a gente ainda tem uma pressão ali de revisão de valores, seja por uma questão mercadológica, seja por essa questão de fazer sentido versus o custo de capital e o custo de construção. Muito bom. Fábio? Acho que a grande questão, que você mesmo já pontuou, é que galpão, hoje em dia, deixou um pouco de ser commodity, né? Já foi visto como commodity no Brasil no passado. Eu passo para o outro do outro lado da rua e tudo bem. Então, aí o proprietário não tem leverage, não tem capacidade de negociar alguma, né, de incrementar preço quando está num bom momento do ciclo. Independente do ciclo, se o ativo é uma commodity amplamente disponível, a capacidade de negociar, né, o leverage do proprietário fica muito baixa. E pelo advento do comércio eletrônico, enfim, da modernização da logística como um todo, logística, galpão deixou de ser commodity, né? Hoje é uma discussão técnica profunda de detalhes, especificações técnicas, capacidade de energia, discussões lá de pé direito, não pé direito, coisas começaram gradualmente a permear o mercado nas discussões, e agora as discussões são técnicas super profundas, né, com as empresas de logística modernas, claro, com as empresas de comércio eletrônico e tal. A discussão agora é de um ativo tecnicamente sofisticado, específico, complexo, e eles querem altíssima eficiência, né? Quantos movimentos por doca, quantos minutos de ociosidade de doca eu vou ter, e até coisas que no passado... uma preocupação com os funcionários, tá? Que você não escutava antes, e hoje você escuta, né? Então, troca de ar, como é que é a parte de vestiário, toda a parte, né, de área coberta para o pessoal não andar na chuva. Isso você, quando eu comecei, ninguém perguntava, né? Sim. Não, antigamente galpão era considerado, bota uma cobertura ali e dane-se, em bom português. Isso mudou completamente, né? Agora a especificação até preocupação com funcionário, preocupação com robô. Agora você escuta a preocupação com carregar bateria de robô, aonde é a área de carregar robô no galpão. Isso é uma conversa que 20 anos atrás do Brasil parece brincadeira, e agora ela existe. Então acho que o galpão deixar de ser commodity, né, mudou muito essa força, a capacidade, né, o equilíbrio de forças, né, negociais de preço de locação. Isso está refletindo nos preços aí no mercado. Mas como bem falou o Rodrigo, anda para os dois lados, né? A gente só estava acostumada a pedir em desconto, né? Agora... aproveita, né? É isso aí. Bom, tem que aproveitar a onda, né? Eu falo, de vez em quando tem que ventar do lado certo, né? Para fechar, antes de abrir para a pergunta, eu sei que ninguém mais aguenta, mas é um assunto que a gente vai escutar pelos próximos 10 anos, tá? Então, a gente não vai sofrer muito antes de melhorar, que é a reforma tributária. Queria contar um pouquinho, enfim, perguntar um pouquinho o que vocês acham, qual vai ser o impacto direto. Na minha área, especificamente, de desenvolvimento, a gente está bem preocupado com formação de preço, tá? Com a questão dos pequenos fornecedores, se eles vão se ajustar a tempo. A gente acha que vai ter uma consolidação grande em alguns fornecedores nossos, pela falta de capacidade deles de se ajustarem à nova, enfim, a nova forma de emitir invoice, nota fiscal. Obviamente, os grandes vão sair na frente. Com isso, você pode ter um aumento de preço ou não. Então, a gente está preocupado muito mais com a formação de preço, tá? Principalmente falando de construção. Tá? E a gente acha que, por um lado, vai piorar antes de melhorar, porque, obviamente, quando você tem um mercado mais organizado, isso tende a ter mais transparência, tende a ter e refletir no preço. Mas eu acho que o ponto de vista de vocês é um pouco diferente. Eu queria escutar como é que essa reforma vai impactar vocês. O que eu tenho escutado também, eu até comentei no início, a pessoa física vai estar sendo mais tributada, né, em aluguel. Então, como isso vai, no médio prazo, não acredito que no curto prazo, mas fazer com que pessoas prefiram ter investimento em FIIs versus direto em salinhas, né, como é a grande tradição, aí, principalmente quem vive de renda. Então, Fábio, vou começar com você. Acho que tem um monte de assunto aí, e o tributário no Brasil é sempre rico em gerar assuntos polêmicas, confusões. Acho que
mercado está ainda numa fase de muita incerteza, de todos os lados, né? Seja do lado de quem vai pagar tributos diferentes e uma diferenciação grande que tem, eu diria que entre indústria e serviços, nos impactos de longo prazo. Acho que a reforma como um todo é marginalmente positiva, não é nenhuma maravilha, mas no médio e longo prazo. Mas para chegar nesse longo prazo, vamos passar uma certa turbulência aí, que o pessoal ainda está um pouco perdido, né? Tem até discussões de fundo imobiliário, vira contribuinte, não vira contribuinte, o meu inquilino quer que eu vire contribuinte para ele se acreditar, mas eu não me acredito como fundo, e aí o que eu faço dessa porra? Então, tem um número de discussões importantes, a gente está olhando para o conjunto delas. No lado da logística, tem muita discussão também de localização, aquela história faz ainda sentido ficar em extrema, não faz mais sentido a extrema, e análogos, né? Acho que, eventualmente, talvez faça em outro preço, né? Vai ser uma disputa de preço. O valor econômico de estar lá vai ter que estar no preço da ocupação e não no benefício tributário que se teria. Então, vai deslocar um pouco o preço para baixo, para que faça sentido de alguma forma. Mas acho que tem muitos assuntos. Eu acho que para a logística, esse talvez seja o mais importante, que é como é que vai ficar o valor econômico de estar em cada região, agora que a guerra entre os estados vai naturalmente terminar, né? E acho que para quem pensa em logística, esse é o ponto crítico. E eu acho que para quem pensa em fundos imobiliários de logística, né, juntando o conjunto de assuntos daqui nós, tem uma preocupação importante de como é que vai ficar a competitividade dos fundos perto de outras estruturas em termos tributários. Realmente tem fundo que não sabe se vai virar contribuinte ou não, se deve virar contribuinte ou não no momento que vai fazer essa opção. E essa opção tem que ser feita uma vez apenas e nunca mais muda, em teoria. E isso está para ser feito em breve. Então, o pessoal está bem... Eu diria que o pessoal ainda está bem perdido quanto a isso. A gente já tem inquilinos buscando, né, inquilinos perguntando como é que vai ficar, e o pessoal ainda está, no geral, meio perdido. Então, muita incerteza, mas é um assunto extremamente crítico, tanto para fundo imobiliário, obviamente, como para a logística, principalmente em termos de regiões, de o valor econômico, vamos dizer, de estar em certas localizações ou não. Perfeito. Quer pegar, Rodrigo? Bom, vamos lá. Eu acho que tem vários tópicos mesmo dentro desse mesmo assunto, né? Eu acho que, numa primeira ponta, essa reforma ela tem ajudado bastante o desenvolvimento da indústria, a profissionalização da indústria, né, dos fundos imobiliários. Eu acho que vem várias empresas, estruturas que estavam em pessoas físicas, em holdings, que estão sendo transformadas, os ativos estão sendo contribuídos para os fundos imobiliários. Isso a gente tem feito bastante, seja de office, seja de logística, seja de renda urbana, varejo, enfim. Isso ajuda bastante o desenvolvimento da indústria, dos fundos, né? É uma questão a ser explorada e está sendo bem explorada. Com relação aos fundos se transformar, se creditarem ali, eu acho que ainda tem muita discussão. Até agora, de tudo que a gente tem estudado, talvez os fundos existentes tenham uma maior demora em se transformarem ali, né? Eles preferem manter a estrutura atual. Acho que para novos fundos não faz nenhum sentido, a gente tem que já se adequar à nova realidade. E, por final, o impacto na cadeia logística, muito se discute, né? Mas eu acho que, daqui para frente, não acho que nenhuma região, tá? Nenhuma cidade que se desenvolveu por conta de benefício fiscal, do dia para a noite vai se evaporar e vai virar uma Flint nos Estados Unidos, né, a cidade fantasma, do dia para a noite. Tá? Eu acho que é uma região, uma cidade que ela se desenvolve por conta do benefício fiscal, mas uma vez envolvida e dada a nossa carência de infraestrutura, ela está lá. Pode ter algum ajuste de preço, alguma coisa para cá ou para lá, mas ela continua existente, ela continua se desenvolvendo, ela continua tendo outros benefícios que não a estrutura fiscal, mas para as novas regiões, as novas cidades, o desenvolvimento vai ser muito pautado na cadeia logística integrada, no mercado consumidor. Outros fatores eles passam a ser preponderantes na tomada de decisão de onde se alocar, que não seja única e exclusivamente o benefício fiscal. Bom. Só complementando, acho que eles já falaram grande parte aqui, mas do nosso lado a gente tem visto, como a gente gosta de enxergar tudo, né, como uma oportunidade. Então, esse primeiro momento aí com tributação de dividendos, como a Budi falou, muitas famílias a gente já fez algumas operações e muitas estudando, né, operações de realmente
desmontar holding, trocar ativos por fundos imobiliários. Tem uma eficiência tributária importante. A gente vê uma resistência naquele patriarca da família, a pessoa que construiu desde o início, mas quando você chega na segunda, na terceira geração, eles querem trocar o quanto antes, né? Eles querem cada um o seu quinhão, cada um a sua liquidez, e essa conversa é muito mais fácil quando você sai do patriarca. Então, hoje, a gente, basicamente, quando tem um patriarca, a gente foge de conversar. Quando tem a segunda, a terceira geração, eles mesmos vêm até a gente, eventualmente, então é mais fácil. Com o Sidney a gente pode falar, tá? Só com outros que não entendem o mercado. E, por outro lado, também, acho que a localização, como a Budi falou, essas questões dos polos aí que tiveram incentivos, né? Extrema é o que o pessoal mais comenta, mas a gente também tem visto como oportunidade. Acho que o spread de preço em relação a São Paulo, dado o custo logístico e o benefício, o incentivo que tinham nas regiões, né, fiscais, tributários, ele está se compensando, uma questão de preço, né? Então, o aluguel em São Paulo está aí 45, 50, estamos ouvindo falar em 60. Aí, quando você pega uma região igual a Extrema, que trabalha na faixa de 30, 30 e pouquinho, esse spread está compensando, e dado o que a Budi falou também, viraram grandes polos, né, que é difícil você repor essa infraestrutura e essa oferta de galpões. Então, a gente está enxergando aí pelos ângulos, por diferentes ângulos, oportunidades. Obrigada. Eu vou abrir para perguntas, a gente tem um pouquinho menos de 5 minutinhos. Alguém tem uma pergunta? Se for difícil, eu vou Edith, passar, tudo bem? tá? Queria que você respondesse também essa pergunta que você fez, porque a gente queria a opinião da Goodman, a gente é fornecedor de vocês. Da reforma tributária? Da reforma tributária, como é que você está vendo esse deslocamento de eixo? A nossa tese é que vai pulverizar mais, tá? A nossa tese, que os galpões não vão ser, principalmente fulfillment, né, que são os maiores, né, assim que a gente fala, eles vão ser, não necessariamente no mesmo momento, né, mas eles vão ser menores e mais pulverizados, né, porque hoje você tem essa concentração de galpões maiores, porque você tem um aproveitamento melhor do metro quadrado, sinergias estratégicas, estacionamento, água, energia, parede, né? Então, essa é a nossa tese, né? Agora eu queria ouvir você, como é que está com a Budi? A gente nunca investiu em lugar só pelo incentivo fiscal, tá? Quer dizer que nunca a gente teve um BTS que o nosso cliente quis ir para um lugar por conta de um incentivo fiscal. E a gente só ficou porque era um BTS, enfim, graças a Deus, deu tudo certo. A Goodman tem uma tese muito hoje em dia, de last mile, tá? Então, projetos dentro dos grandes centros. Eu estou falando, a gente está em Interlagos, eu estou em Jaguaré, Avenida dos Estados. Então, provavelmente, a gente já não estava nesses lugares de incentivo fiscais e não estaremos, provavelmente, a não ser que faça sentido para o meu cliente. Dentro da minha tese de concentração nos grandes centros, e não que a gente não invista, né, em Cajamar, em Guarulhos, mas a gente cada vez mais tenta ter aí um valor agregado, um value added dentro dos poucos e grandes ativos que a gente tem. Eu concordo 100% com a Budi, eu acho que não vai desaparecer Extrema, óbvio, entendeu? Você tem cliente que está lá. Sim, você vai ter uma correção de preço, porque antes aquele cliente precificava porque ele estava pagando imposto, agora ele vai pagar imposto e o valor vai mudar. Tão simples quanto isso. Tá? Eu acho que talvez você tenha uma super oferta também, que pode acontecer, porque se um cliente desse está num típico, ele vai querer sair daquele lugar se não fizer mais sentido o preço. Ele vai começar a colocar preço versus rota, onde é que ele está perdendo, onde ele está ganhando. Você pensar que, para a logística, o transporte é o que mais custa, então, eu acho que você vai back to basics. Tá? Você vai falar realmente para o cliente, e aí cada cliente, por exemplo, Extrema está entre São Paulo e Minas. Então, obviamente, faz sentido estar lá, ele não está lá só por conta do benefício fiscal. Mas será que faz sentido ele estar lá se 70% da distribuição dele é em São Paulo e 30% em Minas? É isso que a gente vai começar a ver, vai depender caso a caso. Tá? Então, você tem lugares no Sul que o pessoal foi só por conta de incentivo fiscal. Faz sentido você estar no Sul, mandar a mercadoria para o Sul para voltar para São Paulo? Talvez não. Quando tinha um impacto grande no preço, talvez fizesse um pouco mais de sentido. Tá? Então, o nosso tempo acabou. Mas acho que a gente tem direito a mais uma pergunta, né, Estela? Dá para roubar um minutinho? Alguém tem mais uma pergunta? Senão a gente finaliza.
Bom, queria agradecer, Rodrigo, Pedro, Fábio, sempre um prazer estar com vocês. A Goodman adora o mercado de fundos, né? Para a gente são parceiros, né? Então, aliás, a gente estava até brincando antes do almoço, né? Estava com o Rafa e estava com o pessoal da Biswanger aqui. Bom, a gente tem que... O mercado é múltiplo, tem parte que desenvolve, parte que faz o valuation, parte que ajuda com os contratos, e o mercado de fundo eu acho que principalmente para a parte de institucionalização, crescimento do mercado. Quem está acessando, né, grandes fundos são vocês, então só tenho que agradecer e pedir que vocês façam um bom trabalho. Obrigada. Obrigado. Obrigado, pessoal. Muitíssimo obrigada, Edith, Fábio, Pedro.